com base em seu nível de energia quando romperam a atmosfera com força, provavelmente estão na quarta algema. Um dos guerreiros perguntou. Se for esse o caso, o líder de grão-solta deve ser capaz de lidar com isso. Ele só precisa de um pouco de apoio do nosso lado. O homem disse. Ele olhou para os papéis em sua mão e acrescentou, o líder de grão-solta tem força o suficiente. Antes de partir, resgatou uma fruta lendária, então há uma grande chance de que sua força já tenha ultrapassado o último registro. Quando Solta se juntou aos campeões de Atena, ele era só um Zé-Ninguém no ápice do terceiro estágio. Um especialista de segunda categoria na organização que pertencia a uma deusa. Havia milhares de seres que poderiam derrotá-lo em toda a legião, mas ele subiu lentamente sua classificação em alta velocidade. Você não deve subestimar um monstro que evitou a catástrofe no Salão das Planícies. Basta enviar alguns guerreiros para o planeta Plunix. Não há necessidade de incomodar os outros guerreiros que estão se preparando para grandes batalhas. Basta enviar os que estiverem disponíveis. O homem disse a eles com um olhar sério. Vamos ver. O planeta Plunix será capaz de conter sua força? O conceito daquele mundo é frágil, afinal de contas. O líder de grão-solta lutou contra aquele cara do Salão das Planícies em um submundo e quase destruiu o planeta inteiro. Enquanto isso no planeta Plunix, Eilis ficou na frente de Baldur, Eimer e Princesa Draenei. Sua barreira os protegeu do ataque do Portador da Montanha. Ela também não esqueceu de proteger a Eren que estava do outro lado. Deixa comigo, eu termino isso. Eilis disse enquanto olhava para a enorme tartaruga com um castelo nas costas. Baldur e Eimer assentiram. Eles carregaram a Princesa Draenei quando deixaram a área. Eles não queriam ser pegos na batalha. O domador que estava assistindo a tudo isso não podia acreditar no que estava vendo. Quem é aquela mulher? Sua voz tremia. Ele não podia acreditar que havia alguém capaz de bloquear completamente o ataque de seu bichinho poderoso. Era simplesmente inacreditável. Eilis suspirou enquanto tirava uma pequena bola de gude de dentro do bolso. A bolinha transformou-se em um cajado de cor escura com acessórios triangulares na ponta. Foi então que sua expressão ficou fria. Você está na minha frente se segurando. Que erro grave você cometeu, monstro! A energia dentro de seu corpo explodiu como um vulcão. Ela não escondia mais sua energia enquanto corria como uma maré furiosa. Em menos de um segundo, vários círculos mágicos apareceram ao lado dela. Ondas do oceano. Uma enorme quantidade de água explodiu em todas as direções. O portador da montanha que estava mais perto dela foi empurrado para trás várias centenas de metros. A pressão de energia dentro da água estava tentando esmagar os membros da tartaruga. Baldur, Eimer, Princesa Draenei e a Eren de repente flutuaram no céu quando uma esfera apareceu ao redor deles. Antes que pudessem entender o que aconteceu, dezenas de dragões feitos de água se formaram e avançaram no monstro gigantesco. Ao mesmo tempo, lanças feitas de gelo se materializaram acima de Eilis. As lanças de gelo se transformaram em um feixe de luz antes de colidir com o enorme corpo do portador da montanha. Dende! 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 A energia flutuou muito enquanto Eilis usava seus feitiços ao mesmo tempo. Olhando para esta cena, Eimer, Baldur, Princesa Draenei e a Eren ficaram horrorizados. Especialmente a Eren, que não conhecia a identidade de Eilis. Os outros três poderiam aceitar de alguma forma, pois sabiam que Eilis veio do mundo superior onde os deuses viviam. Ainda assim, ver com seus próprios olhos era simplesmente inacreditável. Oh, que é isso? A Eren estava sem palavras. Seus olhos estavam arregalados enquanto olhava para o cenário à sua frente. A floresta inteira havia desaparecido. Em vez disso, foi substituída por um vasto corpo de água que se estende por várias dezenas de quilômetros. A geografia desta terra mudou, simples assim. Até a cidade Crown foi inundada. Felizmente, o portão estava trancado e Eilis concentrou sua energia nesta área, ou então toda a cidade teria sido varrida do mapa. O mesmo não poderia ser dito para os seres vivos desta floresta. Eles foram esmagados em pedaços minúsculos pela intensa pressão da água.
Solta estava flutuando no céu. Ele percebeu que o poder de Eilis era muito mais forte do que antes. Ela acabou de quebrar sua segunda algema, mas parece que estava perto de quebrar a terceira. Ele não estava se baseando na destrutividade de seu feitiço. Ele sabia que este mundo era frágil, então baseou-se na energia de seus feitiços. É estranho. Ela ficou presa em uma algema por um longo tempo, mas parece que ela está prestes a alcançar a terceira algema. Solta esfregou o queixo. Isso está relacionado ao evento em que ela encontrou o irmão? Se ele não estava errado, Eilis disse que perdeu a consciência naquela época e, de acordo com as outras pessoas, uma energia estranha surgiu quase aniquilando tudo. Solta, inclusive, foi até aquele local e viu que a situação era a mesma que a descrita. Parece que toda a área foi corrompida por alguma coisa. Parecia a energia de Eilis, mas, ao mesmo tempo, parecia que vinha de outro especialista. Solta estreitou os olhos e encarou Eilis. Seus olhos galácticos a examinaram, mas ele não viu nada de errado com o corpo dela. Não havia nenhum objeto estranho nem energia. Sou vós. Eilis estava flutuando em cima da água, olhando na direção onde o portador da montanha havia afundado. Apenas o castelo nas costas do monstro era visível. Ei, monstro! Não sei se você aprendeu a linguagem comum com seu mestre, mas um quarto estágio deve ser capaz de aprender tão facilmente. Deixe-me dizer uma coisa, vou terminar isso em apenas 10 minutos, então continua assim, se segura mais um pouco. Eilis sorriu maliciosamente enquanto apontava seu cajado para o portador da montanha. Roar! Um rugido irrompeu e o enorme corpo da tartaruga ergueu-se da água. Suas escamas negras brilhantes emitiam fumaça negra e tatuagens douradas apareciam em seus 4 membros. Seu corpo cresceu mais uma vez. Atingiu uma altura de quase 1000 metros. Eilis parecia uma formiga diante desse monstro gigantesco. Humana! Eu vou te matar! O portador da montanha rugiu ferozmente enquanto seus pensamentos viajavam pela terra. Eilis simplesmente sorriu. Ela respondeu ativando sua condução elemental. Uma enorme quantidade de energia elemental explodiu dentro de seu corpo, espalhando-se em todas as direções. Se você ainda não aprendeu condução elemental, então não vai durar muito. Eu aprendi e descobri muitas coisas no mundo divino. Veja, Eilis balançou seu cajado. Várias centenas de lanças feitas de gelo se materializaram atrás dela. Ela disparou todas as lanças de gelo em menos de um segundo. Sou vós! No entanto, não conseguiu evitar as lanças de gelo. Causalidade. As leis e conceitos deste mundo são fracos em comparação com o mundo divino. Posso controlá-lo até certo ponto, então você não pode evitar meu ataque. Eilis disse em um tom frio. Ela deu um passo à frente e o cenário mudou de repente. Mundo formado d'água. Um vasto e aparentemente infinito oceano apareceu no céu. Toda a área tornou-se seu domínio. Um oceano no chão e o céu estava indo longe demais. Dragão formado d'água. Centenas de milhares de dragões feitos de água correram em direção ao portador da montanha. Foi uma cena horrível, pois a vasta energia de Eilis estava se espalhando por toda a parte. Ela manipulou a causalidade deste mundo. Esta técnica é praticamente inútil em Imperium, já que as leis e os conceitos são mais fortes. Além disso, os seres superiores tinham proteção natural contra essas coisas, especialmente os deuses. Solta esfregou o queixo enquanto observava Eilis bombardear o portador da montanha com seus feitiços. É inútil para seres deste mundo lutar contra alguém do meu nível. Solta olhou para sua mão e cerrou o punho com força. Eu posso destruir a causalidade em minha forma de liberação facilmente. Seres superiores como eu têm uma resistência natural a esses fenômenos. Ainda é fácil usar força bruta em tudo, como o professor Bargan. O professor Bargan teria queimado tudo em seu caminho. Eilis não podia manipular a causalidade Imperium porque a lei da causalidade era muito poderosa. Bem, vamos ver, bum! 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 Eilis já entrou em confronto com a tartaruga milhares de vezes em um curto espaço de tempo.
Seus ataques nunca farão graças a ela manipular a causalidade deste mundo, mas ela não derrubou seu oponente. O portador da montanha era um monstro poderoso com defesa extensivamente alta. É difícil, mas depois de receber centenas de feitiços poderosos, é provável que sangre um pouco. 5 minutos se passaram. Eu só te dei 10 minutos, então se esforce para durar o suficiente. Eili sorriu friamente enquanto levantava o cajado acima da cabeça.